Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 26 de julho, dia de São Joaquim e Santana. Hoje também é o dia dos vovôs e vovós. Deus sempre escolheu pessoas simples, mas abertas e acolhedoras para realizar o plano de salvação. Assim, São Joaquim e Santana, pais da Virgem Maria e mãe de Cristo, cumpre sua missão, já educando Maria das coisas do céu. Bendizemos a Deus pelo chamado de São Joaquim e de Santana, como também pelos avós, que hoje relembramos com muito carinho. Sejam, pois, benditos todos os que amam nosso Senhor. Então, meu beijo carinhoso a todos os vovôs e vovós da nossa comunidade e também, aqueles a quem chega esta mensagem, o nosso beijo, nosso abraço fraterno, que Deus os abençoe. É uma alegria, imagino que seja, Nunca experienciarei isso com certeza, mas eu imagino que seja uma alegria muito grande você ser avô ou avó, É ser pai ou mãe duas vezes, E a missão de todo avô e de toda avó é estragar os netos, Já que não pôde estragar os filhos. Assim dizem, Brincadeiras à parte. Meus parabéns, que Deus os abençoe. Evangelho de hoje é um evangelho curto. Evangelho de Mateus 13, 16 a 17. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. É interessante, realmente, eu tenho que admitir, eu tenho uma santa inveja dos discípulos. Eles viram a vida num homem, a salvação num homem, a palavra que criou tudo num homem, e não tinham noção nenhuma de quem ele era. Realmente foram bem-aventurados, Aqui a expressão fala felizes, Eu colocaria bem-aventurados. É interessante porque a palavra grega, na verdade, nem é bem-aventurada, é ditosos. Lembro disso com meu padrinho, o Padre Paulo. Ditosos. Realmente, esses homens e mulheres, Não vamos só colocar os discípulos mais próximos, apóstolos, mas também os outros discípulos e discípulos de Jesus. Lembremos de Maria Madalena, Maria de Cleófas e tantos outros e outras, que tiveram essa graça de presenciar, de ouvir a própria palavra de Deus. Realmente é algo que enche os nossos olhos, os nossos corações. Ouvir o próprio Cristo nos falar. É interessante também ver que os discípulos tinham muita dificuldade. Lembra vocês que, acho que eu já falei isso em alguma reflexão, de que Deus escolheu, entre aspas, não de maneira pejorativa, pelo amor de Deus, me entendam, os piores. Em que sentido, Padre? No sentido de que não eram doutores, não eram eruditos, não eram nada, eram pescadores. Tirando aí Mateus, que era cobrador de impostos, e nós não temos as profissões dos outros, não sabemos o que Bartolomeu fazia da vida, não sabemos o que Simão fazia da vida, não Simão Pedro, o outro, não sabemos o que eles faziam, Judas Tadeu, melhor dizendo. Então, não sabemos. E sabemos só 4. Pedro, Simão Pedro, André, Tiago e João, que eram pescadores. Mateus, que era cobrador de impostos. E os outros 7, o que faziam? Não sabemos. Mas só para os 4 pescadores, vemos que não eram pessoas que provavelmente não tinham nem acesso a saber escrever ou ler. Provavelmente, tá? Provavelmente. Pode até ser que não fosse assim, mas... então quem escreveu as cartas de Pedro? Quem escreveu o Evangelho de João? Quem escreveu as cartas joaninas? Não foram eles. Eles formaram comunidades e alguém escreveu. Alguém ouviu, captou e botou no papel. Eles mesmos não escreveram. Tirando Paulo,
que escreveu de próprio punho as suas cartas, e também não foram todas. A maioria dos escritos foram outras pessoas que fizeram, mas eram da mesma escola, eram discípulos dos discípulos. É aquilo que nós chamamos na literatura bíblica de a segunda geração, né? Que entrou em contato com os discípulos, se tornaram discípulos dos discípulos de Jesus, e depois, com a morte dos discípulos, eles colocaram no papel porque essa mensagem não se perdesse. Volto a dizer, nós só temos a Sagrada Escritura, o Novo Testamento, porque corria o risco sério de a mensagem se perder, porque os cristãos estavam sendo o quê? Procurados e mortos. O Império Romano procurava os cristãos. Os judeus denunciavam os cristãos às autoridades romanas para que os cristãos fossem mortos. Então havia um grande risco de que a mensagem cristã se perdesse. Paulo mesmo escreve suas cartas porque havia problemas nas comunidades cristãs. Porque se não houvesse problemas, eles não teriam um único escrito. Tem gente que é meio saudosista, né? A igreja primitiva, tudo funcionava. Não era assim. Tinha problema. Como tem hoje, né? Como tem hoje. Então, é ter essa noção, né? Então, havia problemas, sim. Né? Por isso que os escritos foram elaborados com a iluminação divina, volto a dizer, há um autor sagrado, há uma mensagem e há a ação de Deus através daquele homem ou mulher, a gente não sabe, que escreveu e deixou a mensagem. Tá? Então é uma mensagem inspirada por Deus, que se tornou palavra dele. Por isso, queridos irmãos e irmãs, esses homens e mulheres são sim bem-aventurados, né? E Deus escolheu justamente esses incultos, esses para quê? Para mostrar que aquilo que eles anunciavam, que aquilo que eles faziam, não era deles, era obra divina. Era obra divina. O próprio Jesus fala isso, né? No discurso de despedida dele no Evangelho de João, ele vai dizer, né? Não fiqueis com medo quando vocês estiverem diante de reis e governadores. O que vocês vão dizer? Não, o Espírito, o Paráclito, o Defensor, irá dizer a vocês o que vocês deverão falar. O Espírito Santo. Quantas vezes a pessoa vem com um problema sério, assim, meu Deus, o que eu vou falar para essa pessoa? E aí vem o Espírito Santo e pumba, fala. Aquilo que a pessoa precisa ouvir. É o Espírito Santo. Só que para isso ocorrer, há a necessidade de eu me abrir. Senão, uma coisa não vai, não funciona. Então, Deus escolheu, assim como escolheu o povo hebreu, que era um povo insignificante naquele tempo, para mostrar o seu poder. E assim também, ele escolheu discípulos que aos olhos do mundo, com exceção de Paulo, que era doutor, era erudito, era intelectual, era tudo. Tirando Paulo, não há ciência, pelo menos, né? Pode ser que até tenha, mas não há ciência de outros que fossem entre aspas, da categoria de Paulo. Né? Paulo seria meio que um único. Os outros eram pessoas simples, porque Deus agia através delas. Então Deus utilizava justamente essas pessoas simples para mostrar, olha, isso que está acontecendo não vem dele, não. Vem de mim. Né? Então é interessante observar como Deus se utiliza dos pequenos aos olhos do mundo para mostrar a sua grandeza. Então, meus irmãos e irmãs, lembremos, né, do Evangelho do dia de São Tiago, né, do pedido inusitado da mãe de Tiago e de João, né, de querer ser grande. Não. Aos olhos de Deus, nós devemos buscar, na verdade, sermos pequenos. Grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.